É a história de monstros que lhe dão a mão, que lhe chamam família. É a história de um amor proibido que se tornou o maior escândalo que estas ruas coloniais alguma vez sussurraram. Um amor entre um homem e a irmã da sua esposa. Um cunhado e a sua cunhada. Um segredo guardado à vista de todos, protegido pelo silêncio cúmplice de uma sociedade que prefere não ver. Porque às vezes, a verdade é horrível demais para ser enfrentada. Às vezes, é mais fácil deixar o inferno arder, desde que as chamas não toquem a sua porta. Mas hoje, vamos abrir essa porta, Vamos caminhar pelos corredores dessa casa, onde a normalidade era apenas uma máscara. Vamos sentir o frio das suas paredes. Eu sou Matteo Del Valle, e isto é realidade proibida. Se acredita que a justiça é um direito, e não um privilégio. Se acredita que nenhuma vítima deve ser invisível. Então, inscreva-se. Junte-se a esta comunidade que não tem medo de olhar para o abismo. Porque só olhando para o abismo podemos esperar, algum dia, iluminá-lo. A história começa com uma mulher chamada Carmen. Carmen não era polícia. Não era detetive particular. Era assistente social do DIF. Uma daquelas almas anônimas que travam batalhas perdidas num sistema concebido para a indiferença. O seu trabalho era visitar famílias, preencher formulários, verificar se as crianças tinham vacinas e comida no frigorífico. Um trabalho rotineiro, um trabalho burocrático. Até que, numa terça-feira de abril, a sua rotina se despedaçou. A morada levou-a a uma casa de classe média no bairro Andrade. Fachada recém-pintada. Um pequeno jardim bem cuidado. Um carro novo na garagem. A imagem perfeita da prosperidade mexicana. A família Mendoza. Ricardo, o pai. Engenheiro numa curtume. Um homem de sucesso. Sofia, a mãe. Sua esposa. Uma mulher elegante, com um sorriso que não chegava aos olhos. E Helena, a irmã de Sofia. Ela morava com eles. Carmen tocou a campainha. A porta se abriu e o cheiro de cloro e carne assada a atingiu. A família estava no quintal, um churrasco improvisado. Ricardo manuseava as pinças com a segurança de um rei em seu castelo. Sofia arrumava a mesa, movendo-se com uma rigidez quase imperceptível. Helena brincava com as duas crianças pequenas, os filhos da sua irmã. Tudo parecia normal, demasiado normal. Carmen começou o seu protocolo. As perguntas de sempre. As crianças estão a ir bem na escola? Tiveram alguma doença? Mas os seus olhos não paravam de analisar a cena. Havia algo na forma como Ricardo olhava para Helena. Não era o olhar de um cunhado. Era um olhar de posse. Um olhar que a desnudava diante de todos, sem que ninguém parecesse notar. E havia algo na forma como Helena lhe respondia. Uma mistura de medo e devoção. Como um pássaro hipnotizado pela cobra. O filho mais velho, de apenas 7 anos, aproximou-se de Carmen. Mostrou-lhe um desenho. Era uma casa com 4 figuras. Papá, mamã e 2 tias. 2 tias? Perguntou Carmen, com um sorriso forçado. Sim, disse a criança, com a honestidade brutal da infância. A tia Sofia, que é a mamã. E a tia Helena, que é a esposa do papá quando a mamãe está triste. O silêncio caiu sobre o pátio. Um silêncio pesado, espesso. Sofia arrancou o desenho das mãos da criança. A sua mão tremia. As crianças e a sua imaginação, disse ela, com um riso que soou como vidro partido. Ricardo fulminou a criança com o olhar. Um olhar gelado, cheio de uma fúria silenciosa que prometia um castigo posterior. Carmen sentiu um arrepio. Não era a imaginação de uma criança. Era um grito de socorro. Naquele dia, Carmen encerrou o seu relatório com uma nota.
Possível ambiente familiar anômalo. Requer acompanhamento. Mas, no seu coração, ela sabia que era muito mais do que isso. Era o início de uma queda para o inferno. E ela estava parada bem na beira. Carmen não conseguiu dormir naquela noite. As palavras da criança ressoavam na sua cabeça. A esposa do pai quando a mãe está triste. Não era uma fantasia. Era a descrição de uma dinâmica quebrada, perversa. Ela decidiu voltar, mas não como assistente social. Voltou como uma sombra. Estacionava a um quarteirão da casa. Observava. Via Sofia sair para levar as crianças à escola. O seu rosto era uma máscara de normalidade. Via Ricardo sair para o trabalho no seu carro brilhante. E então, a casa ficava em silêncio. Mas não estava vazia. Helena estava lá dentro. Sempre lá dentro. Carmen começou a falar com os vizinhos, com a mulher da loja da esquina, com o jardineiro que trabalhava no quarteirão. No início, ninguém queria falar. São uma boa família. Muito decentes. Nunca dão problemas. O muro de silêncio que protege os segredos da classe média. Mas Carmen insistiu. Com a sua voz suave, com seu olhar compassivo. Finalmente, uma vizinha idosa, cansada de guardar o que via, cedeu. A rapariga Helena nunca sai sozinha, confessou num sussurro. Ele leva-a e traz-a, como se fosse uma prisioneira. Às vezes, à noite, ouvem-se discussões. A voz dele, sempre a voz dele. E depois, o choro dela. Um choro baixo, abafado. Cada palavra era um prego no caixão da família perfeita. Carmen sentiu que lhe faltava ar. Não era apenas um amor proibido. Era uma prisão. Uma tarde, viu Ricardo e Helena saírem de casa. Entraram no carro. Carmen seguiu-os. O seu coração batia forte contra as costelas. Sentia-se como uma criminosa, mas uma força superior impulsionava-a. A necessidade de saber. Ricardo não dirigiu para um centro comercial, nem para um cinema. Dirigiu para um motel discreto nos arredores da cidade. Um lugar de encontros clandestinos e segredos por hora. Entraram juntos. Carmen ficou no carro, do outro lado da rua. O sol da tarde batia no para-brisa. O motor estava desligado. Só se ouvia o som da sua própria respiração ofegante. Sentiu náuseas, um sabor metálico na boca, o sabor do medo e da verdade suja. Ela esperou. 1 hora, 2 horas, que pareceram uma eternidade. Quando saíram, Ricardo caminhava um passo à frente, com a arrogância de quem conseguiu o que queria. Helena caminhava atrás, com a cabeça baixa. O seu corpo parecia mais pequeno, mais frágil, como se algo dentro dela se tivesse partido. Naquele momento, Carmen soube. Soube que tinha de fazer alguma coisa. Não importava o protocolo. Não importava a burocracia. Tinha de tirar Helena daquela casa. A revelação do horror não foi uma explosão. Foi um gotejar lento e venenoso. Carmen, armada com uma certeza que lhe gelava os ossos, elaborou um plano. Precisava de falar com Helena, a sós. Sabia que Ricardo controlava cada um dos seus movimentos. Usou o pretexto de um programa de apoio a jovens, uma oficina de artesanato, uma mentira piedosa para abrir uma brecha na parede. Ligou para a casa. Sofia atendeu. A voz de Carmen era profissional, tranquila. Falo do DIF. Temos um programa para jovens da comunidade. É gratuito. Achamos que a sua irmã Helena poderia se interessar. Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz de Sofia, tensa. Vou consultar o meu marido. Clique. Carmen esperou. 1 dia. 2. A resposta chegou por e-mail. De Ricardo. Agradecemos o seu interesse.
No entanto, Helena não está interessada. Ela tem responsabilidades suficientes em casa. Cortante. Definitivo. A porta se fechou na sua cara. Mas a recusa só alimentou a obsessão de Carmen. Se Ricardo tinha tanto medo que Helena falasse, o que exatamente ele estava escondendo? Carmen percebeu que o sistema não iria ajudá-la. Ela tinha que agir por conta própria. Ela se aproximou de uma das crianças quando saía da escola. Ajoelhou-se para ficar à altura dela. Olá, campeão. Você se lembra de mim? Sou a Carmen. A do desenho. A criança assentiu, assustada, olhando em volta, como se esperasse que o pai aparecesse do nada. Quero dar um presente à tua tia Helena, disse Carmen, mostrando-lhe uma pequena caixa. Mas é segredo. Podes dar-lhe sem que ninguém veja. Dentro da caixa não havia um presente. Havia um telemóvel pré-pago e um bilhete. Não estás sozinha. Liga-me, quando quiseres. Estarei à espera. Passaram-se dias, semanas. Carmen levava o pequeno telemóvel para todos os lados. Para o escritório, para o supermercado. Colocava-o na sua mesa de cabeceira. Sempre que o seu próprio telemóvel tocava, o seu coração dava um salto. Mas o telemóvel secreto permanecia em silêncio. Começou a pensar que tinha falhado. Que Helena estava demasiado assustada. Demasiado destroçada. E então, uma noite, às 3 da manhã, o telefone vibrou. Um número desconhecido. Carmen atendeu. A sua mão tremia. Estou? Silêncio. Apenas uma respiração ofegante. Um soluço contido. Helena, sou eu. Sou a Carmen. Estás a salvo. Podes falar. A voz que respondeu era apenas um sussurro. Uma voz quebrada pelo choro e pelo terror. Ele está a dormir, disse Helena. Tenho medo. Eu sei, respondeu Carmen. Mas já não está sozinha. Conta-me tudo. E Helena falou. As palavras saíram como uma torrente, uma confissão sussurrada na escuridão, enquanto o monstro dormia no quarto ao lado. Não era uma história de amor. Era uma história de terror psicológico, de manipulação, de isolamento. Cheguei a esta casa quando os meus pais morreram, sussurrou Helena. Eu tinha 16 anos. Sofia já era casada com ele. No início, Ricardo era gentil. Comprava-me coisas. Dizia-me que eu era especial, que a minha irmã não o compreendia como eu. Carmen ouvia, com o telefone colado ao ouvido. O mundo exterior tinha desaparecido. Só existia aquela voz quebrada. Ele dizia-me que a Sofia estava sempre cansada, deprimida. Que eu era a sua alegria, a sua luz. Começou com pequenos toques, uma mão no meu ombro que demorava demasiado, um abraço que era demasiado íntimo. Eu sentia-me confusa, desconfortável, mas era meu cunhado, o marido da minha irmã, o homem que nos dava um teto. A voz de Helena quebrou-se. Uma noite, Sofia tinha tomado comprimidos para dormir. Estava destroçada por causa de uma discussão com ele. Ele entrou no meu quarto. Disse-me que era o nosso destino, que éramos almas gêmeas, que o que sentíamos não era mal, apenas incompreendido. Ela era menor. Sentia-se inquieta. Não tinha apoio emocional. A sua figura paterna não utilizou meios coercivos diretos. A situação era mais complexa. Ele persuadiu-a. Fez-lhe acreditar que ela tinha alguma responsabilidade, que a decisão era dela. Carmen fechou os olhos. Sentiu a frescura do chão sob os pés. O quarto estava escuro, mas na sua mente ela visualizava a cena com uma nitidez preocupante. A manipulação subtil, o veneno instilado gota a gota, a perversão do afeto até se tornar uma arma. Desde então, tem sido a minha vida, continuou Helena. Ele decide quando.
Onde? Como? E Sofia, a minha irmã? Ela sabe. Ela sabe? Perguntou Carmen, incrédula. Sim. No início, fingia não ver. Mas agora faz parte do acordo. Ela tem a sua casa, o seu estatuto, os seus filhos. E ele teme a mim. Sou o preço do casamento deles. O sacrifício silencioso para manter a aparência de uma família feliz. O horror da confissão deixou Carmen sem fôlego. Não era apenas um homem abusando da sua posição de poder. Era todo um sistema familiar, construído sobre a destruição de uma jovem. Uma irmã sacrificando outra no altar da conveniência. Helena, você tem que sair daí, disse Carmen, com uma urgência que mal conseguia controlar. Não posso, soluçou Helena. Não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Ele me convenceu de que o mundo exterior é perigoso, que ninguém jamais me amará. Isso não é verdade. Eu vou te ajudar. Prometo. Elas desligaram. Carmen ficou sentada no escuro por um longo tempo. O silêncio do seu apartamento era ensurdecedor. A promessa que tinha feito a Helena pesava sobre ela como uma laje de chumbo. Sabia que estava a entrar em território perigoso. Um território onde as regras não se aplicavam, onde a decência e a lei eram apenas palavras vazias. Mas não podia voltar atrás. A voz de Helena tinha se gravado na sua alma. E Carmen não iria descansar até que essa voz pudesse gritar a sua verdade à luz do dia. A história de Sofia e Helena não começou com Ricardo. Começou muito antes, numa pequena casa num bairro pobre de Irapuato, com um pai que cheirava a álcool e fracasso, e uma mãe que tinha aprendido a tornar-se invisível. As duas irmãs cresceram num campo minado emocional. Cada dia era uma prova de sobrevivência. O pai era um tirano doméstico. As suas humilhações eram constantes, os seus golpes imprevisíveis. Sofia, a mais velha, aprendeu a ser um fantasma, a não fazer barulho, a não ter opiniões, a antecipar o humor do pai para evitar a tempestade. Helena, a mais nova, era diferente. Tinha um brilho de rebeldia nos olhos, uma resistência silenciosa que enfurecia o pai. Sofia protegia Helena como podia. Recebia os golpes destinados à irmã. Tornava-se o para-raios do ódio paterno. Eram as duas contra o mundo. A sua ligação era a única coisa sólida numa vida de caos. Quando Sofia conheceu Ricardo na universidade, viu uma saída. Ele era tudo o que o pai dela não era. Ambicioso, seguro, estável. Parecia um príncipe encantado vindo para resgatá-la da torre da miséria. Casou-se com ele aos 20 anos. Fugiu. Mas a liberdade tem um preço. Pouco depois, os pais morreram num acidente de carro. Uma colisão frontal na estrada para Salamanca. Helena, com 16 anos, ficou sozinha. Sofia trouxe-a para viver com eles em León. Foi um ato de amor, de dever, mas também foi um erro fatal, porque Sofia não tinha escapado de uma prisão para encontrar a liberdade. Apenas tinha mudado de carcereiro. Ricardo, sob a sua fachada de sucesso, era um controlador, um narcisista que precisava de adoração constante. No início, Sofia cumpriu esse papel. A esposa perfeita, o adorno no seu braço. Mas o trauma da sua infância a perseguia. Ela tinha episódios de depressão profunda, dias em que não conseguia sair da cama. A sua tristeza irritava Ricardo. Ele via isso como um defeito, uma fraqueza. E então, os seus olhos pousaram em Helena, jovem, vulnerável e com uma necessidade desesperada de afeto e estabilidade. Ela era uma tela em branco na qual ele podia pintar a sua obra-prima de manipulação. Sofia viu isso acontecer. Viu os olhares,
Os presentes secretos. As conversas em voz baixa. Uma parte dela queria gritar. Queria proteger a sua irmã como tinha feito toda a sua vida. Mas outra parte, a parte quebrada e aterrorizada, ficou em silêncio. Perder Ricardo significava voltar ao vazio, à pobreza. Significava admitir que a sua fuga tinha sido uma ilusão. Então, ela escolheu não ver. Construiu uma parede de negação à sua volta. E quando a verdade se tornou tão evidente que já não podia ignorá-la. Quando encontrou Ricardo a sair do quarto de Helena uma noite, não houve confronto. Não houve gritos. Apenas uma conversa fria na cozinha, às 4 da manhã. É só para ajudá-la, disse Ricardo com uma calma assustadora. Ela está sozinha. Precisa de uma figura masculina forte. Estou a guiá-la. É minha irmã, sussurrou Sofia. E tu és minha esposa, respondeu ele. E minha esposa entende que, às vezes, uma família requer sacrifícios, acordos. Amo-te. Amo esta família. Não deixes que algo tão pequeno o destrua. Algo tão pequeno. A traição ao seu próprio sangue. A destruição da alma da sua irmã. Algo tão pequeno. Naquela noite, Sofia tomou uma decisão. Escolheu a gaiola de ouro. Tornou-se cúmplice. Sacrificou Helena para se salvar. Ou, pelo menos, para salvar a ilusão da vida que tinha construído. O vínculo sagrado entre as irmãs foi quebrado para sempre. Substituído por um pacto silencioso de horror e conveniência. Carmen sabia que tirar Helena não seria suficiente. Precisava que o sistema agisse, que Ricardo enfrentasse a justiça. Com a confissão de Helena gravada na sua memória e no seu telemóvel, dirigiu-se à primeira linha de defesa da sociedade, a polícia. Entrou na esquadra municipal. O cheiro a café rançoso e papel velho enchia o ar. Um agente com o uniforme amarrotado ouviu-a com tédio. Carmen explicou-lhe a situação. O controlo, o isolamento, a relação de poder, o abuso psicológico e sexual. O agente bocejou. Nem sequer olhou nos seus olhos. O seu olhar estava fixo num jogo de futebol numa pequena televisão. Senhora, disse ele com um tom de irritação. Pelo que me conta, são 2 adultos. Ela tem mais de 18 anos, não é? Tem 22, mas está sob o seu controlo desde os 16, replicou Carmen, sentindo a raiva a subir-lhe pela garganta. Olhe, se não há agressões, se não há uma queixa formal da parte dela, não há crime. É um assunto familiar, um boato de traição. Não podemos meter-nos nisso. Ele deu uma palmada numa pilha de pastas em cima da sua secretária. Estes são casos reais. Roubos, assaltos. Não temos tempo para telenovelas. Carmen ficou paralisada. Telenovelas. O inferno de Helena era uma telenovela. Ela saiu da esquadra com o som do golo na televisão a ressoar nos seus ouvidos. Sentiu uma onda de desespero. As paredes do sistema eram mais altas e grossas do que ela imaginava. Mas ela não desistiu. Sua próxima parada foi a Promotoria Especializada em Crimes contra a Mulher. Um prédio mais moderno, com cartazes que prometiam tolerância zero à violência de gênero. Uma jovem mulher, uma promotora pública, a recebeu em um pequeno escritório sem janelas. Carmen contou a história novamente, desta vez com mais detalhes, com a precisão de um relatório. A advogada ouvia, acenando com a cabeça, tomando notas. Por um momento, Carmen sentiu uma centelha de esperança. Talvez aqui alguém compreenderia. Quando terminou, a advogada suspirou. Compreendo a gravidade da situação, disse ela, num tom profissional, mas distante. O problema, senhora, é a prova. Tenho a confissão da Helena por telefone, disse Carmen.
Uma gravação obtida sem consentimento não é admissível num julgamento. E mesmo que fosse, ela teria de ratificá-la perante um juiz. E pelo que me diz, ela está aterrorizada. Então, o que fazemos? Esperamos que ele a mate? A advogada não se abalou. O que precisamos é que ela venha, que denuncie. Sem o seu testemunho direto, as nossas mãos estão atadas. Ela olhou para Carmen com um pouco de pena. O sistema protege o acusado até que se prove o contrário. E nesses casos, a palavra da vítima é a única arma. Se essa arma não dispara, não há batalha a travar. Carmen sentiu-se como se estivesse batendo em uma parede de concreto com as próprias mãos. O sistema não foi projetado para proteger as Helenas do mundo. Foi projetado para se proteger a si mesmo. Sua última esperança era seu próprio campo, o DIF. Ela falou com sua superiora, uma mulher à beira da aposentadoria, com um olhar cansado de ver demais e poder fazer muito pouco. Ela explicou o risco para as crianças, o ambiente tóxico, a dinâmica perversa. A sua chefe ouviu-a pacientemente. Quando Carmen terminou, a sua superiora abriu uma gaveta e tirou um formulário. O formulário 2B. Carmen, compreendo a sua frustração. Mas o nosso mandato é o bem-estar das crianças. Viu sinais de abuso físico nas crianças? Não, mas o abuso psicológico é evidente, começou Carmen. Evidente para ti e para mim, interrompeu a sua chefe. Mas não para um juiz. Sem hematomas, sem um relatório psicológico conclusivo, não podemos retirar a custódia. Ela empurrou o formulário pela secretária. Preenche isto. Solicita uma avaliação psicológica para a família. O comitê irá analisá-la. Podemos conseguir uma consulta em 6, 8 meses. 6 meses. 8 meses. Na vida de Helena, isso era uma sentença de morte em vida. Carmen olhou para o formulário. As caixas, as linhas. O horror de uma vida destruída, reduzida a um pedaço de papel burocrático. Sentiu que ia vomitar. Saiu do escritório sem pegar no formulário. Sentou-se no carro, no estacionamento. O sol da tarde batia em seu rosto, mas ela sentia um frio glacial. O sistema não tinha falhado. O sistema estava a funcionar exatamente como foi projetado, com indiferença, com lentidão, transformando tragédias humanas em arquivos que acumulavam poeira, classificando a dor, arquivando-a até que fosse esquecida. Naquele momento, Carmen percebeu uma verdade terrível. Estava sozinha, completamente sozinha. Se quisesse salvar Helena, teria de quebrar todas as regras. O plano de fuga foi traçado em sussurros, através do telefone secreto, em chamadas de 3 minutos a meio da noite. Prepara uma mochila pequena, apenas o essencial, disse Carmen a Helena. Identificação, algumas roupas, nada que ele possa notar que está a faltar. Tenho medo, repetia Helena. O medo é uma gaiola, respondia Carmen. E a porta está aberta. Só tens de te atrever a atravessá-la. O dia escolhido foi uma quinta-feira. O dia em que Ricardo tinha um almoço de negócios que duraria até tarde. O dia em que Sofia levava as crianças para as aulas de natação. Havia uma janela de 1 hora. 60 minutos para mudar um destino. Carmen esperou no carro, a 2 quarteirões da casa. O motor ligado. As mãos suadas no volante. Cada minuto parecia 1 hora. Ela olhava para o relógio e depois para a esquina da rua. E se Helena não se atrevesse? E se Ricardo voltasse mais cedo? E se Sofia decidisse não ir para a aula de natação? As dúvidas consumiam-na. Então, ela viu-a.
Uma figura pequena, a andar depressa, quase a correr, com a cabeça baixa, abraçando uma mochila contra o peito. Era Helena. Carmen ligou o carro. Parou ao lado dela. A porta do passageiro já estava aberta. "Entra!" gritou ela. Helena entrou no carro sem fôlego, com os olhos cheios de pânico. Carmen pisou no acelerador. Não olhou para trás. Conduziu sem rumo durante meia hora, só para se certificar de que ninguém a seguia. Helena não disse uma palavra. Apenas olhava pela janela. As ruas da cidade que tinha sido a sua prisão passavam a toda a velocidade. Os seus nós dos dedos estavam brancos, agarrados à mochila. Carmen levou-a para um pequeno apartamento que tinha conseguido através de um contacto numa ONG. Um lugar seguro, anônimo. Quando entraram, Helena ficou parada no meio da sala. Olhava para os móveis simples. A pequena cozinha, a janela que dava para um pátio interior. E então ela desabou. Caiu de joelhos e começou a soluçar. Um choro que não era silencioso nem abafado. Era um grito dilacerante. O som de anos de dor, medo e humilhação finalmente vindo à tona. Carmen ajoelhou-se ao seu lado e abraçou-a. Não disse nada. Apenas a segurou enquanto o terremoto sacudia o seu corpo. Deixou que as lágrimas limpassem as feridas. Naquela noite, descobriram que Ricardo tinha esvaziado a conta bancária de Helena. Uma pequena herança que os seus pais lhe tinham deixado. Ele tinha se encarregado de administrá-la. E agora, o dinheiro tinha desaparecido. Ele a deixou sem nada. Foi seu último ato de controle. Seu último castigo. A história não termina com um julgamento e uma sentença. O sistema nunca tocou Ricardo Mendoza. Sem a denúncia formal de Helena, que estava traumatizada demais para enfrentar um processo legal, ele continuou com sua vida. Ele e Sofia venderam a casa no bairro Andrade. Mudaram-se. Desapareceram. Provavelmente para construir outra família perfeita noutra cidade. Sobre os alicerces de outro segredo podre. Helena começou uma nova vida. Com a ajuda de Carmen e da ONG, encontrou um emprego. Começou a fazer terapia. Aprendeu a tomar as suas próprias decisões. Aprendeu que o seu valor não dependia da aprovação de um homem. Mas as cicatrizes permanecem. Às vezes, à noite, ainda tem pesadelos. Ainda sente o peso do olhar de Ricardo sobre ela. E a sombra da traição da sua própria irmã. Carmen nunca mais foi a mesma. A batalha por Helena custou-lhe o emprego no DIF. Foi acusada de conduta pouco profissional e de exceder as suas funções. Mas não se arrepende. Ver Helena sorrir, um sorriso genuíno pela primeira vez. Vê-la andar livremente pela rua. Essa foi a sua recompensa. Esta história não é um caso isolado. É o reflexo de milhares de histórias que acontecem todos os dias, atrás de portas fechadas, em famílias que parecem perfeitas. É o lembrete de que o mal mais assustador nem sempre tem chifres e um tridente. Às vezes, ele usa um terno, um sorriso encantador e chama você de família. E é o lembrete de que o sistema, muitas vezes, não é um escudo para os fracos. É um muro que protege os poderosos. Mas também é a história de uma mulher. Uma simples assistente social que se recusou a desviar o olhar. Que se recusou a aceitar um não como resposta. Que nos lembra que, às vezes, um único ato de coragem pode quebrar as correntes mais grossas. A verdadeira mudança não começa nos tribunais nem nos escritórios governamentais. Começa quando uma pessoa decide que o silêncio já não é uma opção. Sou Mateu Del Valle e nos vemos no próximo Realidade Proibida.